aí com mais um episódio para todos vocês, não só ouvintes, mas como audiência na internet. Hoje contamos aqui, não só comigo como comunicador, Vinícius Ferreira, mas também nosso grande amigo, colega de trabalho, praticamente um irmão da família Florescer FM, ele que já foi músico aqui no nosso município, deveria até continuar, que por sinal canta bem também, e também hoje comunicador da Florescer, nosso grande amigo, companheiro e irmão Ed Silva, que está há 23 anos na Florescer. É o cabo mais velhinho, vou trazer uma bengala para tu, viu? Não, deixa quieto. Vou trazer uma bengala para você. Não pode. Então, é o mais antigo aqui da nossa equipe e comanda o horário aí de grande audiência, que é o horário da manhã. Ed Silva, os microfones aí para você falar um pouquinho da sua história da Florescer FM e sua história de vida também com a Florescer FM. Olá, Vinícius, amigos do canal Florescer FM no YouTube. Satisfação enorme. Hoje, na condição de entrevistado, satisfação. A minha história com a Rádio Florescer, como você já adiantou, é há cerca de 23 anos. Comecei aqui na rádio a convite do nosso querido Padre Assis Rocha, lá em meados dos anos 2000, finalzinho do mês de junho, inclusive festas de São Pedro e São Paulo no Alto Pedro de Souza, a comunidade que você tem muitos familiares no Alto, aqui um bairro super importante da nossa cidade. Recebi o convite num belo dia, já no início do mês de julho, do Padre Assis Rocha, nos convidando para prestar serviço à emissora Florescer na época, fazer o teste, na verdade. Eu de pronto aceitei, né? Na época um garoto com muitos sonhos, muito jovem, tinha 19 anos na época, ali comecinho de julho de 2000, e de pronto aceitei o convite, um grande desafio. O Padre Assis, que para quem teve o privilégio de o conhecer, sabe que além de um grande homem, um excelente padre e que com certeza na área da comunicação foi um grande professor e é ainda até hoje, a quem quero mandar um forte abraço. Eu aceitei o convite na época, a história é longa, vou dar uma resumida. Comecei aqui aos poucos estagiando, ali na primeira semana do mês de julho, aprendi com grandes profissionais na época que aqui estavam. Na época, o nosso querido saudoso Jonas Ramos me ensinou bastante coisa na técnica de som, como a gente chamava na época, operador de áudio. O Jonas me passou. Padre Assis disse: Jonas, passe seus conhecimentos para o galego, como me chamavam na época. Depois que surgiu Ed Silva, esse nome artístico, na época o Padre Assis: Jonas Ramos, passe seus conhecimentos de técnica de som para o galego. Está chegando aqui, o jovem tem interesse, tem vontade de integrar a nossa equipe. Por cerca de uma semana estagiei, aprendi algo na época, né? Como colocar a rádio no ar, colocar o comunicador no ar, colocar os equipamentos no ar, ligar e desligar, enfim. Para resumir, o Padre Assis e a equipe me abraçou na época. Então eu comecei no dia 10 de julho, para valer mesmo, ao meio-dia, operando a mesa de som para a nossa querida ex-comunicadora Penha Vieira. E passei um ano na mesa de som. Aí em 2001 resolveram mudar a programação e me dar um programa, porque já antes dessa ideia de mudar a programação, eu estava já começando a falar a hora no ar, trazer algumas ideias dos intervalos, nos espaços vagos, nos horários da rádio. Eu comecei um pouco de locução na época, claro, somente arranhando, né? Como a maioria aqui começou pelo vídeo. Não, fala a hora, lê esse comunicadorzinho não dá aqui. Lê o comunicado. Exatamente. Aí ali, no finalzinho de 2001, ganhei um programa, na época, Recados e Canções, o qual apresentei por 4 anos e meio, programa romântico. E daquela época para cá, Vinícius, eu comecei, é claro, investir na comunicação, pegando ali alguns toques com alguns profissionais que conheci, né? Alguns baluartes da comunicação aqui da nossa região. O primeiro, Anchieta Santos, como exemplo, né? Que a gente, eu tenho agora... Deus o tem agora lá no céu também, o saudoso Anchieta Santos. Agora é engraçado que o pessoal que primeiramente me ensinou a trabalhar no rádio são saudosos, né? Jonas Ramos e Anchieta Santos, a quem a gente deve muito, como ensinamento ali no pontapé inicial. Depois de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Depois do programa romântico, comecei a apresentar programas diversos, como Ai Que Saudade, na época, programas de entretenimento, de entrevistas. E ao longo desse tempo a gente vem se reinventando aqui na rádio.
O que a gente tem a falar é que eu não imaginava de estar aqui no ano 2023 ainda, mas que para mim é um prazer enorme. Iniciamos lá em 10 de julho de 2000, foi o pontapé inicial, pós estágio, e estamos até hoje. Dos programas da rádio já apresentei em todos os horários, e isso para mim é um privilégio, satisfação enorme, e a nossa equipe está aqui. Depois surgiram outros prestadores de serviço, no qual a gente é denominado prestador de serviço. Ao longo desse tempo, tive o privilégio de trabalhar com grandes comunicadores, entre eles Carlinhos do Alto, o saudoso Alberto Ribeiro, dentre tantos outros que por aqui passaram, de Flores e fora de Flores, porque às vezes alguns comunicadores, por algum tempo, passaram por aqui pelo estúdio, apresentaram programas em acordo com a diretoria da emissora, e já são 23 anos aqui na Rádio Florescer. E eu estou resumindo, mas a história é muito bonita, é muito extensa, e para mim só tenho que agradecer a Deus. Inclusive a gente falava em off, antes da gravação desse vídeo para o canal da Florescer FM, a gente falava um pouquinho em off sobre essa emoção, a magia do rádio, sobre como é fazer comunicação em cidade pequena, em rádio comunitária, mas que, como você mesmo costuma falar, um bordão seu, Vinícius Ferreira, é a nossa pequena, grande rádio que fala todos os dias do coração da cidade para o coração do povo. Então a minha história com a rádio começou do nada. Um convite do Padre Assis Rocha, no qual para mim foi muito inesperado, mas que graças a Deus eu abracei com as duas mãos e os dois pés a oportunidade que Deus e o Padre Assis me deu. Agora, Ed Silva, fica aí uma dúvida. José Edivaldo da Silva, né? Nome completo. E o Ed Silva? De batismo, José Edivaldo da Silva, né? Então, falei da Penha Vieira. Na época, todos tinham nome artístico aqui, né? Quando eu cheguei na rádio, outro saudoso, Adelmo Silva, que Deus o tenha. Tinha aqui na rádio, tinha Carlinhos do Alto, Cosmo Queiroz, na equipe Adelmo Silva, Jonas Ramos, Tony PC, que é aqui da comunidade Oitis, de Flores, próximo ao distrito de Fátima. Tinha também a Helena Gomes, nossa querida Heleninha. Então, a equipe tinha que procurar um nome artístico para o Edivaldo, né? Exatamente. Rolou até enquete interna na equipe. E a Penha Vieira jogou Edivaldo da Silva, Ed Silva. Pronto, E ficou pegou. até hoje. E na época eu trabalhava ainda na mesa de som. Lá no início. A Penha Vieira patenteou o Ed Silva, nossa querida Penha Vieira. Botou a marca registrada dela. Marca registrada. E ficou até hoje e não tem mais Até como tirar, hoje. não. Já Não tem mais como. Eu colocou. agradeço a ela sempre que encontro. Obrigado, Penha Vieira, por patentear o Ed Silva. Muita gente conhece. Agora, Ed, você aí, como o mais antigo atualmente aqui, lá no princípio, como eram as dificuldades comparar a tecnologia que se havia no passado com essa que nós temos hoje, né? Porque assim, graças a Deus esse tempo eu não peguei, mas pelos relatos assim que a gente escuta aqui na Florescer FM, as histórias, para estar girando fita, escolhendo faixa. Exatamente. Rapaz, hoje em dia a gente programa o computador, né? Dá uma relaxada, toma uma água, toma um café, dá uma respirada. Mas na minha época a gente não levantava, não tirava a bunda da cadeira. Era terminando uma música, já colocando outra, eram dois aparelhos. O estúdio, o formato era outro, né? Era um formato antigo. O pessoal pode acompanhar e a gente vai postar no nosso canal fotos antigas, Exatamente. né? Do formato do estúdio, como era antigamente. E era tudo manual, Vinícius. Era fita, era MD, mini disc. Até para gravar comercial, não tinha esse lance de editar hoje. Se você errasse a gravação de comercial lá do início ou do meio, ou quase no fim, tinha que apagar e voltar para o início. Não podia errar para gravar um comercial. Hoje, com a tecnologia, computadores e programas, né? A gente tem essa facilidade de editar o comercial ou qualquer gravação que seja. Mas eu comecei no rádio antes da tecnologia que temos hoje. Já há muito tempo, não só eu, como muitos comunicadores da época, né? E antes da Rádio Florescer, era ainda pior. O pessoal trabalhava, eu falei fita, mas já peguei aqui MD e CD. E antigamente, nos anos 90 no rádio, era fita mesmo. O pessoal voltava a fita rodando uma caneta, né? Não vou falar a marca da caneta não, para divulgar a marca, mas a gente também em casa, para tocar no gravador, né? Aquela fita, para voltar uma canção, a gente tinha que girar com a caneta, né? Baixar a posição da música ali na baixar caneta. A posição da música. Então, eu tive essa transição aí. Não peguei mais época de fita, mas, aliás, rapaz, eu peguei um pouco, porque alguns comunicadores, como Anchieta Santos e Jonas Ramos, ainda gravavam
reportagem com um gravadorzinho na fita. E o operador de áudio, como era no meu caso, tinha que se virar nos 30. Às vezes pegava ali em cima da hora e tinha que mais ou menos colocar aquela reportagem em cima da hora, no local certo. Então a gente realmente tinha que se desdobrar na época. Aí depois da tecnologia, a internet, computadores, aí realmente facilitou muito a vida da gente no rádio. Não só aqui, mas como também em toda a região e no mundo. Exatamente. E como facilitou, né? Hoje em dia, graças a Deus, 2 computadores aqui a gente faz muita coisa. E espero até que evolua mais um pouco, mais ainda, para poder ficar um só e resolver tudo. Exatamente. Eu acompanhei essa parte aí do manual para o tecnológico, na questão de operação de áudio e no trabalho em geral no rádio. Pronto. Mas assim, a respeito da Florescer FM para a sua vida pessoal, o quanto teve assim de evolução? Teve um peso enorme. Teve um peso enorme porque antes de ingressar na Rádio Florescer, eu creio que não só eu, mas como todo e qualquer comunicador, qualquer pessoa, antes de ingressar no meio de comunicação, só quem a conhece realmente são os amigos mais chegados e a família. Quiçá um pouco da família. Era uma pessoa anônima. Então, a Rádio Florescer na minha vida, pessoal e profissional, foi de suma importância. É uma vitrine, o rádio, é um meio onde você tanto pode crescer. O microfone é uma arma e você tem que saber usar. Exatamente. Para o bem, para o seu engrandecimento pessoal e profissional, como também a gente sabe que muitas pessoas nos ouvem todos os dias. O microfone é uma arma, tanto para o crescimento, como também, se não souber usar, para denegrir não só a sua imagem, como também a imagem de terceiros. Então, positivamente falando, graças a Deus, a gente até hoje soube usar esses microfones e para mim foi um engrandecimento e tanto, pessoal e profissional. Agradeço imensamente a Deus, ao Padre Assis, aos atuais e ex-companheiros de rádio. Pelo apoio. De fato, assim, logo assim quando a gente entra na emissora, a gente já percebe e isso já é repassado para qualquer um que venha começar, que nunca teve contato, tal, só um microfone, de fato é uma arma. Aquilo que você diz vai ficar registrado. Não tem como voltar atrás. Já era. Então, graças a Deus, todo mundo que entra aqui já tem esse conhecimento e sabe muito bem, a gente sabe muito bem orientar e posicionar cada um, né? Para que saiba, só saia aquilo que é positivo. De coisa ruim, o mundo já está cheio. A gente está precisando de coisas positivas e graças a Deus é o que você vem trazendo, Larissa, todos que estão aqui, a Florescer FM vem trazer para a população em geral, né? E a coisa boa é que a gente tem uma equipe maravilhosa, né? A exemplo de outros que por aqui passaram e seguiram outros caminhos profissionalmente falando. A gente, graças a Deus, tem uma diretoria que atua muito bem nesse sentido de preparar antes as pessoas, antes de assumir o microfone, falar um pouco de como funciona, como é o andamento da emissora, tintim por tintim. E a gente teve também esse processo lá atrás. E aprendeu, né? E foi passando que eu digo, a diretoria da rádio. Porque para ingressar na emissora, tem todo aquele processo, né? Não usaria a palavra burocracia, mas usaria a palavra processo seletivo e estágio, né? Então, para realmente chegar e ocupar o microfone, aqui na Florescer FM, jovem, adulto, qualquer pessoa que se encaixe no perfil para o bom funcionamento da emissora, tem toda aquela preparação, né? Comigo não foi diferente com o Vinícius, não foi diferente com a Larissa, que está aqui com a gente no estúdio, e com os demais integrantes. Então, para mim, creio que para vocês também, é um privilégio enorme fazer parte dessa história da Florescer FM. Bem, Ed, nós agradecemos, né, pelas palavras. E a você que está aí do outro lado, sentado, relaxado, descansando, ou no trabalho, enfim, onde você estiver nos assistindo, continue nos assistindo. Compartilhe nossas conversas, nossas gravações, nosso bate-papo, nossas histórias, né? Enfim, siga-nos nas nossas redes sociais, @florescer.fm, certo? Comente, compartilhe, divulgue também a Florescer FM para que cada vez mais e mais a gente possa crescer e levar mais conteúdos a cada um que nos assiste, nos escuta, não só pelo rádio, mas também pela internet. A todos nosso muito obrigado, Vinícius Ferreira, aqui se despede e continue. Teremos mais episódios.